Alô, bom dia. Bom dia para todos que estão participando aqui do webinar da Fronius. Bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Hoje nós vamos falar aqui sobre o SolarWeb, né, a nossa plataforma de monitoramento. Então, apresentar as funções das ferramentas. A maioria de vocês, a gente viu pelo pessoal que está participando aqui, bem legal, bastante instaladores, alguns clientes finais também. Então já devem estar habituados a utilizar todas as ferramentas, mas é legal que a gente vai ter uma visão geral, né, focado no SolarWeb, de todas as possibilidades que você tem. E talvez você conheça a maioria das ferramentas, mas vai ter a oportunidade também de compartilhar alguns detalhes que a gente vivencia também no dia a dia aqui com o pessoal do suporte técnico. Vão estar participando da apresentação aqui hoje Maurício, né, Ritter, que sou eu, que vou estar falando com vocês. A gente vai passar os slides juntos e conversar um pouquinho sobre monitoramento. E também aqui no chat o Bruno Lopes, né, ele vai estar respondendo talvez algumas questões, avaliando também algumas perguntas para a gente colocar aqui no ar. E a gente tem que verificar o tempo, né, a gente tem um tempo um pouco restrito para verificar se a gente consegue responder as questões aqui no chat, ou também por e-mail. Então tem essa possibilidade. O que a gente não conseguir responder por aqui, pode encaminhar para o e-mail as dúvidas e a gente vai com certeza esclarecer ou conversar para achar a melhor forma. Então, tópicos que serão abordados aqui nessa apresentação, o foco é o SolarWeb, né, a plataforma online. Então a gente vai falar um pouco de monitoramento e soluções que o SolarWeb apresenta, registro SolarWeb e o registro do produto, então como registrar no site para você começar a utilizar os recursos e também o produto, que é o inversor, né, você consegue fazer através da plataforma. Demonstrações da Fronius SolarWeb ao vivo. Então nós vamos abrir aqui o link do monitoramento e navegar com ele, junto com vocês, para avaliar as funções que ele tem, tanto de visualização, análise e as configurações possíveis. As vantagens do SolarWeb e no final também umas dicas, né? Então pela nossa vivência com suporte técnico e sempre entrando em contato com os instaladores, o cliente final, a gente sabe algumas perguntas que sempre vêm à tona quando fala de SolarWeb. Então a gente criou no final algumas dicas, só para, como se fosse um resumo de tudo que a gente já disse, porque a gente vai passar por todas as telas, mas para reforçar também as funções e as principais dúvidas. Então, inicialmente, a gente fala um pouco de Fronius. A Fronius tem 72 anos em experiência em eletrônicas de potência. Então, a Fronius vem desde Imperfect Charging, né, nossos carregadores, desde 1945, depois Perfect Welding, as máquinas de solda e tecnologia em soldagem, e Solar Energy, né, desde 92. Então, uma empresa que já tem muitos anos aí de trabalho nessa parte de eletrônica de potência, e a energia solar veio para complementar, por último, essa família. Então, mostra um pouco de tradição e também a qualidade do produto. Então, plataforma de monitoramento SolarWeb. Então, essa imagem só para ilustrar. Quando a gente fala de plataforma de monitoramento, nós estamos falando tanto do acesso pelo computador, né, sempre através do browser, então, ou Internet Explorer, Google Chrome, entre outros, mas você pode acessar isso via computador, notebook, celular, tablet. Então, essa plataforma, ela funciona em diversos tipos de equipamento, então ela se adapta ao tamanho, ajusta, então fica muito fácil para você que quer mexer também no celular ou no tablet para ter uma melhor interface. E também tem o aplicativo, né? Então o aplicativo não vai entrar nessa apresentação de hoje, é focado 100% no SolarWeb, e você tem essas interfaces também que você pode utilizar. Então, falar um pouquinho o que é o SolarWeb para a Fronius, né, e para o mundo. Então, tem mais de 5 mil produtos registrados por mês, né, os inversores registro de produto a nível mundial. Mais de 105 mil instalações no total presentes no SolarWeb e crescendo cada vez mais. 146.500 usuários no total, né? São todos os usuários que estão registrados na plataforma. 232 mil total de inversores online, né? Então, diversos inversores, tanto instalações com 1, 2, 3 ou mais inversores na mesma instalação. Mais de 6.200 novos inversores por mês são cadastrados na plataforma e mais de 214 novos usuários por dia. Então, esses números são para mostrar que a plataforma de monitoramento tem crescido muito. Então, no início ela era uma ferramenta para auxiliar
e hoje ele é o grande coração, né? Ele é a interface do cliente com o instalador, com o equipamento, então ali você consegue ter todos os dados e ali onde o seu cliente, o usuário final, vai passar a maior parte do tempo, é ali onde ele vai avaliar a performance do equipamento. Então, quais os benefícios do monitoramento, né? Então, monitorar remotamente o sistema e os ganhos, você pode fazer isso através da plataforma. Você pode verificar também o seu consumo de energia. Então, para isso, tem um asterisco indicando que você precisa ter um acessório, né, que faz a medição, que no caso é o Smart Meter, que a Fronius faz a venda, né? A Fronius tem o Smart Meter, que é um acessório, e quando você instala esse acessório, automaticamente na plataforma, mediante uma configuração, você consegue ver também o seu consumo. E você tem relatório de performance por e-mail, que você pode receber, a gente vai navegar também na parte de relatórios. Análise, então, para analisar o monitoramento, né, você tem várias informações do seu sistema remoto, então é fácil e rápido a indicação de erros, né, então através tanto da performance, dos valores dos gráficos, a interpretação das curvas, você consegue identificar talvez alguma anomalia no seu sistema, e comparação da performance com outras instalações, então você consegue também, através da plataforma, já ter um recurso para você analisar outras instalações também. Vamos compor. Serviço proativo. Então você recebe uma notificação via e-mail ou SMS do que está acontecendo, né? Então isso você é parametrizável se você quer receber e as pessoas que irão receber, mas é um serviço proativo. Então você pode receber essa informação às vezes sem nem estar acompanhando, sem estar sabendo o que está acontecendo. A plataforma vai te propiciar isso aí, um atendimento mais proativo também para o seu cliente final. Então, SolarWeb funções. Vocês já devem ter se deparado com algumas versões, né, do SolarWeb. Classic é a normal, é a versão antes de você fazer o registro para Premium. Né? O que você tem, e a Fronius tem aprimorado a plataforma nos últimos meses, né? Nós temos acompanhado diversas mudanças desde o início do ano, com as novas interfaces, até o novo visual, novas funções, e também o intuito dessa mudança de ter uma conta premium é para poder aprimorar cada vez mais. Então, criar um diferencial para o instalador, para a pessoa que precisa de mais informações, um relatório mais detalhado, e o cliente final talvez só precisa acompanhar os dados realmente para monitorar se está tudo correto com o equipamento, mas não precisa de tantas informações técnicas. E a conta premium visa trazer mais recursos e cada vez ampliando mais. Então, é só o ponto inicial para muita mais coisa que está vindo pela plataforma. Aqui no Brasil, a plataforma é gratuita, né? A Premium também está na versão de teste, então você pode se registrar na versão Premium gratuitamente por um prazo indeterminado. E com os novos recursos e novas funções, vai ser informado isso previamente, com certeza. Vai ter uma melhoria na conta Premium e aí você vai ter um custo e vai ser solicitado se você quer ser usuário Premium a partir de um valor ou se você prefere manter na versão atual, que é gratuita, e tem só algumas funções a menos. Então isso você vai poder avaliar também. Então, o que a gente tem no Classic, que é a versão que você tem antes de fazer o registro no Premium? Monitoramento da data atual e de até 3 dias do histórico. Então você consegue no gráfico, no histórico gráfico, ver até 3 dias. Produção atual e ganhos, atualização remota do inversor, é possível também nessa versão, e mensagens e relatórios automáticos, né? Você tem essas mensagens. No SolarWeb Premium, né, mediante ao registro na conta Premium, visualização e análise, então você consegue ver todo o histórico de produção do seu inversor, sem limitação de datas, né? Você consegue voltar e ir para frente, avaliar detalhadamente. Relatórios padronizados, editável pelo usuário. Então você tem agora, nessa nova versão também, novas funções, algumas ferramentas a mais, para você poder criar um relatório com alguns dados que você acha importante. A gente vai navegar também na versão ao vivo para a gente analisar todas essas configurações. Análise, né, retorno de investimento. Então, quando você tem também o consumo do seu cliente com o acessório Smart Meter, e você tem uma visão geral do seu sistema, você consegue analisar se realmente o retorno do investimento está sendo naquele prazo esperado, como se comporta, se mudou o consumo do cliente, e você tem um trabalho muito ativo, né? Não acaba ali na venda do equipamento, na instalação. Você vai acompanhar o seu cliente para entender o perfil dele e ver o que você pode estar auxiliando dali para frente. Baterias e acessórios, isso no Brasil, por enquanto,
A gente ainda não está com sistemas híbridos aqui, mas na Europa isso é uma realidade, funciona. Então, além das informações de consumo e produção, você também tem os dados de geração e dados de controle da bateria, quanto utilizou da bateria, carga da bateria e outros acessórios, assim como aquecedores e outras tecnologias. O monitoramento integrado. Né? Então, a Fronius considera o monitoramento como standard no equipamento. Então, os equipamentos já vêm com a placa de monitoramento, né, que a gente chama de Data Manager, e isso é padrão. Então, todos os inversores vão vir com a sua placa. Com uma ressalva que os inversores da família Eco, você consegue comprar a versão Lite. Então, com a versão Lite, ele não vem com a placa de monitoramento, mas você tem que solicitar, porque o padrão é não vir com é sempre vir com a placa. Se você não precisar da placa, por algum motivo, normalmente o inversor Eco é o maior, então é por isso que algumas versões é possível fazer a compra sem a placa, porque você vai ter mais inversores e você pode ligar eles em rede utilizando apenas uma placa. O Smart Meter é opcional, então você pode fazer a aquisição se você quiser avaliar os dados de consumo. Fica bem interessante, é praticamente plug and play, você configurando ali e conectando ele já é uma solução pronta para o inversor Fronius. Então, uma opção bem interessante também para aprimorar o seu monitoramento. Software gratuito, né? A versão clássica é gratuita, você não paga, pode se registrar e utilizar o portal, assim como uma versão premium por enquanto. A página do SolarWeb é o www.solarweb.com, só entrar lá e se registrar. E também lembrando que a gente tem os aplicativos para Android, iPhone, que você pode utilizar. É uma interface um pouco diferente, é mais simplificada, focada ali numa visualização rápida, né? Mas você também pode acessar tanto no tablet celular, conforme a gente comentou, também via SolarWeb. Então, SolarWeb, registro SolarWeb e registro do produto. A gente vai fazer uma visão geral e rápida aqui de registro. À direita a gente está vendo aqui a página inicial do SolarWeb. Então, quando você vai fazer o login ali, você pode também, se você for um novo usuário, fazer o registro. Então, você vai se cadastrar na conta. Normalmente, o instalador já tem sua conta, que ele já faz as instalações, mas o cliente é a primeira vez que ele vai acessar a plataforma. O cliente pode diretamente entrar no solarweb.com, acessar a aba registrar agora e colocar alguns dados. Então são poucos dados ali, praticamente seu e-mail, mais algumas informações de localidade, concordar com o termo e se registrar. Na sequência é enviado um e-mail de confirmação para confirmar que aquele e-mail realmente é seu, está correto, e pronto, é só isso. Você confirma o e-mail e já pode entrar na plataforma. Então, quando é um novo usuário, na página inicial você vai poder criar também uma conta, né, uma instalação. Se você já tem instalações, também só a visualização que é um pouquinho diferente, mas a primeira visualização que você tem na tela ali é de criar uma nova instalação. E é meio que simples, para criar uma nova instalação, basicamente você precisa só criar um nome para ela, de sua preferência, inserir o ID da placa de monitoramento, né, o número da placa, cada placa tem um número único, e esse número é indicado na tela do inversor quando você ativa o ponto de acesso ao inversor. E aí insere esse número aqui e algumas informações da localidade também, e dá um concluir. Pronto, você já criou sua primeira instalação no SolarWeb. Registro da garantia. Dentro da plataforma de monitoramento, você pode registrar o produto, né, registrar o inversor. O registro é importante para você fazer uma extensão da garantia. Então, mediante o registro, você estende a garantia do inversor. Nós não vamos entrar nos detalhes, né, tanto quanto o número de ID e essas questões do registro da garantia, vão existir treinamentos específicos mais à frente, talvez um webinar, um treinamento, um vídeo, explicando com mais detalhes. Mas, basicamente, a plataforma você tem esse recurso e não é necessário você, por exemplo, vamos supor que você tem um inversor que não tem monitoramento, porque não tem internet no local. Mas, de qualquer forma, você pode se logar, né, faz o login no SolarWeb e registra esse produto manualmente. Então, você insere o número de série e registra ele. Então, não necessariamente você precisa ter instalação monitorada, não precisa ter internet no local para registrar o produto. São coisas independentes. Isso é feito através da plataforma.
um ponto que sempre gera um pouco de confusão e a gente recebe bastante perguntas aqui na parte de suporte técnico referente ao tipos de usuários possíveis. Né? Então, aqui a gente fez um cenário só para exemplificar, não existe uma regra, não existe uma resposta certa, quem deve ser proprietário, convidado, supervisor. Isso é uma dinâmica que tem que ser acertada entre as partes quando você faz a venda, dependendo do tipo, se for residência, um comércio, normalmente uma escola, que você tem alguns níveis diferentes aí de controle, mas só que é um quadro geral só para dar algumas ideias. Proprietário é aquele que cria a instalação. Então, quando você fez o registro da instalação mediante inserir o ID e o nome da instalação, você automaticamente é o proprietário da instalação. Ela vai ficar como sua propriedade ali na descrição. Você pode adicionar, então você fez a instalação, você consegue visualizar ela, você quer adicionar o cliente, né, o usuário final, a pessoa da residência, no primeiro exemplo. Então basta você acessar um campo de direitos, a gente vai falar isso mais para frente, mas você insere o e-mail dele, depois que ele se cadastrou no SolarWeb, automaticamente ele vai ter essa visualização. Um cenário 2 aqui, você é uma indústria pequena, um comércio, você pode adicionar ele como convidado, ou supervisor, e ter 2 níveis, então talvez o gerente quer ver como supervisor e um usuário, talvez um empregado ou um colaborador, verificar com outro nível de acesso. Você pode ser o convidado da instalação, então você criou ela, depois você altera, passa para o nome do proprietário da indústria, por exemplo, de uma empresa, e depois adiciona o seu e-mail como direito de acesso. Então você só vai ter direito de visualização, isso mediante a negociação, mas você tem todas essas possibilidades. Ou você pode ser supervisor, no caso de uma escola, uma instituição, normalmente tem alguns controles que eles fazem, então eles ficam como proprietário e você como supervisor. Então essa dinâmica não existe, novamente, resposta certa ou errada, você pode conversar e combinar de acordo com a necessidade do cliente para poder gerenciar isso da melhor forma possível. Então agora a gente vai avaliar. De forma geral, então, nós vamos olhar aqui o monitoramento, ver algumas funções, o que ele pode oferecer para a gente aí de recurso. Abriu aqui a tela. Essa é a tela inicial do monitoramento. Então, quando você digita aqui no navegador www.solarweb.com, você acessa a tela inicial do SolarWeb. E aqui já no cabeçalho você vê algumas funções. Então, essa função Solar Configurator é um outro aplicativo da Fronius que auxilia também na parte de configuração, para você verificar a quantidade de módulos por string, qual em relação à inversor, a temperatura. Então, é uma ferramenta legal, você não precisa nem estar logado, você pode simplesmente acessar aqui e já entrar na plataforma de configuração. Aqui você tem demonstração, também não precisa estar logado, depois a gente vai navegar por aqui para verificar algumas instalações. E aqui seria onde você faz o login. Então aqui você tem o seu usuário, que vai ser sua senha, que vai ser o seu usuário, vai ser sempre seu e-mail, sua senha, e você pode executar o login ou registrar, caso você for um novo usuário e ainda não tem registro, conforme nós verificamos na outra tela. Também tem a questão de linguagem, se você preferir alterar o idioma. E aqui outras informações também sobre as plataformas e alguns recursos que nós temos aqui. Vamos acessar agora a visualização de demonstração. Isso você pode fazer também para mostrar para um cliente, sem precisar fazer o login, você tem várias funções aqui também. Então aqui nós temos na demonstração algumas instalações da própria Fronius pelo mundo, né, de outras subsidiárias da Fronius, da própria matriz. Nós temos aqui. Então, na tela inicial, essa aqui é a visualização de como você vai ver também na sua, caso você tenha mais de uma instalação. Então, você gerencia suas instalações, verificando elas em lista, né, ou pelas imagens aqui, quais instalações você tem, o valor de produção atual da sua instalação, se ela está offline, se ela está online, ela está mostrando aqui a produção. Pode também adicionar uma nova instalação. E aqui você tem algumas informações gerais sobre a sua instalação, né, rendimento, produção, quantas instalações você tem ali no seu cadastro. E também pode aqui na parte superior fazer uma comparação entre as instalações para verificar a produção. Aqui ele está indicando que ele está sob construção, então alguns recursos
A maioria já foi todo passado para a nova plataforma e alguns ainda estão hospedados na plataforma antiga, mas ele só está indicando que ele está voltando para essa plataforma para mostrar essa informação. Então aqui nessa tela você consegue ver as instalações que você tem e você pode selecionar quem você quer fazer uma comparação. Então nós queremos comparar, por exemplo, esse laranja que fica em Wels, na Áustria, com esse que fica na Inglaterra e verificar como foi a produção nesses dias. Aqui você também tem a opção mensal para fazer a comparação e você consegue, passando o mouse aqui, verificar quais os dados. Então você pode remover aqui qual você não quer comparar, deixar só o que você quer comparar, verificar qual foi a produção num dado dia, num determinado dia, ou também a total desde o início da produção. Então um recurso aqui também interessante para quando você já tem mais instalações, poder gerenciar e fazer algumas análises. Ok? Clicando aqui sempre na parte superior, que você tiver essa indicação SolarWeb, é que você está na versão antiga, você pode retornar para a versão atual da plataforma. Então, novamente aqui, voltando à tela inicial do monitoramento, né, a gente entrou aqui no modo demonstração, mas é como se você tivesse logado numa conta que você tem essas visualizações dessas instalações. Então, nós vamos acessar uma instalação, clicando sobre ela aqui. Ok, então abriu a instalação. Primeira visualização que a gente tem aqui é o dado atual de produção, né, e a porcentagem referente ao valor nominal do inversor, quanto está produzindo. Os gráficos indicando aqui de 5 em 5 minutos, né, cada ponto aqui do gráfico mostrando para você qual a produção, rendimento, você também tem aqui a economia de CO2 e o dado de meteorológico do local, que você fez o cadastro ali do equipamento. Então ele mostra qual a previsão e uma imagem que você pode escolher também da sua instalação. Então agora acessando aqui a aba de análise, que é a próxima função que nós temos aqui, que nós temos os dados atuais do inversor. Então é legal que a gente consegue verificar qual o ID da placa, o número do ID da placa que está mandando essa informação, a data e a hora. A data e a hora é importante, então se o seu inversor tiver com a data ou a hora errada, ele vai mandar essas informações para o lugar errado. Então seu gráfico vai ficar deslocado, vai ficar com algum problema na indicação, ou talvez até se tiver o dia errado, você não vai conseguir ver o gráfico naquele dia, por estar indicando. Então é importante verificar, se você achar alguma anomalia, verificar que está estranha a informação do gráfico, verificar a data atual, verificar se está certa a hora e data e fazer o ajuste necessário no inversor, na própria tela do inversor. E aqui é o dado de produção no momento. Então tem essas indicações aqui também sobre a performance, indicando por cor. Então ele vai te dizer se ela está uma performance boa, se está na média ou se está um pouquinho abaixo. Lógico que isso é só um recurso para auxiliar você visualizar a sua instalação, mas dados meteorológicos, o tempo, a irradiação do dia pode interferir nisso também, não quer dizer que é um problema. Isso é só para um recurso visual para ajudar você a entender melhor o que está acontecendo. Clicando aqui em History, a gente consegue ver os dados históricos. Isso é uma ferramenta bem interessante de análise. Você pode selecionar o equipamento que você quer analisar. Nesse caso só tem um, mas você pode ter mais de um inversor na mesma instalação, você pode ter diversos, e você pode olhar pontualmente um inversor ou um grupo de inversor específico que você deseja. Então, os canais são os dados elétricos que você quer analisar ou qual relação você quer analisar. Nesse caso aqui está a energia total. A gente pode olhar também a tensão, por exemplo, da rede. Dou um OK aqui, a gente verifica. Quando você passa o mouse aqui em cima do gráfico, você consegue avaliar o valor naquele momento. Esse valor é um valor médio de 5 minutos. Então, o gráfico, como tem pontos de 5 minutos, é um valor médio de cada 5 minutos, mas dá para ter uma ideia interessante como se comporta, que a gente vê que a tensão da rede ela tem uma certa oscilação, por exemplo, que você vê que ela está subindo conforme sobe a produção. Então isso é um recurso bem interessante, principalmente para o instalador que precisa fazer uma análise de uma instalação, entender o comportamento dela remotamente antes de visitar o cliente. Você consegue entender dados elétricos, como se comporta o seu sistema, tensão, corrente, MPPT. Então é bem interessante, é uma plataforma. A própria Frânio, o suporte técnico, nós fazemos o
utilização dessa plataforma quando o sistema está cadastrado no monitoramento é muito interessante para a gente verificar antes de chegar a alguma conclusão. Então essa foi a aba de análise. Balanço energético faz sentido aqui, você consegue ver o gráfico, né, do caso de produção. Então você vê quanto você produziu com o seu equipamento naquele dado momento. Por mês, por dia, por ano, você consegue verificar aqui. E agora apareceu a parte rentabilidade e despesa, né? Só que é importante para você conseguir o máximo de informações aqui, para você conseguir ter uma visualização diferenciada, você tem que ter o acessório de medição. Então, no caso, o Smart Meter, com o Smart Meter você consegue ter a noção de consumo e rentabilidade do seu sistema, quanto você consumiu, quanto você produziu. Então, para você ter o balanço energético, é necessário você ter alguns recursos, né? No caso desse acessório, com ele você consegue ter uma visão geral e bem inteligente da sua instalação. Aqui na parte de relatórios, então, também uma função interessante relatório, você consegue criar diversos relatórios. Então, aqui nesse caso, foi criado um relatório mensal, né? Você pode escolher se é separação por vírgula, se é uma planilha do Excel, como você prefere visualizar, mensalmente, semanalmente. Então, aqui você pode criar um novo relatório. Então, também essa questão de usuário premium, usuário Classic, você vê aqui essa função, algumas funções vão ser indicadas com esse premium na frente, então você só tem acesso a ela se você for cadastrado como usuário premium. Nessa função, por exemplo, você consegue escolher, né, se você quer valores detalhados, né, referente àquela placa. Você pode criar um nome para esse relatório para você se identificar depois, se é manual, automático, se é mensal, diário. Então, as funções, no geral, elas são bem intuitivas, né? Você pode também, para verificar e aprimorar essa experiência, fazer uns testes, criar um relatório, verificar o que ele apresenta para você. O inversor aqui, você tem os dados que você quer inserir nesse relatório, por exemplo, como ele é uma definição do usuário, você pode escolher os dados que você quer nesse relatório. E quando você conclui, ele cria esse relatório. No caso aqui, nós temos já alguns. Mensagem de serviço, então, novamente tem essa indicação, mostrando que está retornando para a plataforma, apenas para indicação. Então, aqui não teve nenhuma informação, nenhum status de falha nos últimos dias. Então, você pode definir também um período que você quer visualizar. Está ok, aqui não tem nenhuma indicação. Aqui na versão... Acessar novamente, para continuarmos. Então aqui são as primeiras funções que nós vemos aqui na parte superior. Se você clicar no gráfico também, ele vai te encaminhar para a parte aqui de análise, de visualização gráfica, tá? Então vamos voltar aqui. Então agora a parte de configurações da sua instalação. Então, perfil é a primeira indicação que você tem aqui. Então aqui você consegue indicar o nome da instalação, a data que foi feita, né, os locais de endereço, qual moeda que é utilizada. Então, baseado nessas informações, você tem algumas visualizações também na sua tela inicial. Por exemplo, em cima do fator de CO2, que é indicado aqui, né, ele vem com padrão 0,53, então você pode, se você desejar, na sua localidade, você sabe qual é o fator indicado, você quer fazer essa alteração, você pode. Isso que vai basear os cálculos de quantas árvores foram plantadas, qual a relação de CO2 gasto, quantos quilômetros. Então, é baseado nesse fator, você tem essa possibilidade de alterar. Desvios de quilowatt-hora, se você tiver algum tipo de correção necessária, algum tipo de imposto, algo desse tipo, você pode também inserir aqui. E desse desvio, qual o rendimento, se ele tem algum rendimento. Essas informações adicionais é porque em algumas localidades, né, é uma plataforma mundial. Então, para outros países, talvez tenha alguma normativa, alguma coisa que aplica por quilowatt, algum custo ou alguma adição. Então, você também tem essa possibilidade. E, basicamente, isso que nós temos no menu perfil. Imagem, você pode colocar a imagem da instalação, da sua empresa. Isso você fica livre para poder inserir também. Contatos. É importante nessa aba contatos, você vai adicionar as pessoas que vão receber as informações.
Nesse caso, o número de telefone para receber informações de SMS, né, algum alarme, uma indicação, se o inversor está desligado faz alguns dias, talvez por uma queda de energia no local, você pode receber isso via telefone, porém, telefone você só pode adicionar uma instalação, é só uma pessoa. Por e-mail, você pode adicionar diversas pessoas, então você pode adicionar vários usuários aqui para receberem as informações. E aí você edita eles indicando aqui se ele vai receber as informações, os reports, né, que são os relatórios, ou se ele vai receber as mensagens de serviço, que são os status indicados do equipamento. Então você pode aqui fazer essa edição de acordo com o usuário, o interesse de cada usuário. Fonte de dados, então a fonte de dados é a placa de monitoramento, né? Ela que coleta as informações no logger e encaminha essas informações para a plataforma. Então ela é a fonte de dados do inversor. Então aqui você tem um número de ID Data Logger que é importante, sempre que você precisar você pode consultar aqui. Você pode ter mais de uma placa de monitoramento, então você tem um inversor, você vai fazer a adição de outro inversor, vai fazer uma expansão no seu sistema, você pode adicionar aqui outra fonte de dados, então outra placa de monitoramento. Basta adicionar, assim que ela estiver configurada, ele vai entrar também os dados e ser somado aqui e gerenciado pela plataforma de forma automática. Então, recurso bem interessante. Ver se ele está conectado, qual foi o endereço de IP que ele atribuiu naquela conexão. Então, necessariamente, esse não é o IP da placa que você entra para fazer a configuração, esse é o IP que ela atribuiu na plataforma. A versão da placa, que agora está já na versão 3.8 e isso vem sendo atualizado. E se está ativo aqui. Nessa tela de fonte de dados também você vai ter a opção de fazer a atualização da placa de monitoramento. Então, no caso, quando tiver uma atualização disponível, vai ser indicado ali ao lado direito que você tem uma atualização disponível. Direitos. Direitos é aqui, né, nessa aba de direitos que você vai convidar o seu usuário, convidar outra pessoa para poder visualizar. Então, normalmente o instalador criou essa instalação, ele vai pedir para o seu cliente se registrar no SolarWeb, ele vai acessar e fazer um registro do e-mail dele, te encaminhar um e-mail e você vai entrar com o e-mail aqui, né, nesse campo que você adiciona, o e-mail de quem você quer dar direito de acesso e também o nível de acesso, então se ele vai ser supervisor ou convidado. A diferença de supervisor para convidado, o supervisor ele tem acesso a todos os parâmetros em configurações, relatórios, funções de configuração, e o convidado basicamente só visualiza. Então ele tem as informações das visualizações, mas ele não pode fazer configurações no sistema. Então você adicionou aqui, quando ele fizer o login na conta, né, então você tem um e-mail, quando ele fizer o login no e-mail, automaticamente vai estar na tela inicial dele. Então é nesse campo aqui que você vai adicionar o seu usuário. E aqui o link de visitante. Então você talvez tenha um showroom na sua empresa, uma instalação referência, mas a pessoa ainda não tem registro no SolarWeb, ela só quer verificar a produção, ver como está. Você pode copiar esse link, encaminha para ela no e-mail o link, quando ela clicar, ele vai acessar essa instalação, a visualização. Então ele só tem acesso à visualização, né? Mas é bem interessante que ele não precisa nem fazer login. Então você pode usar isso como um argumento aí de divulgação da sua instalação. Aqui na aba tarifas, é importante também as tarifas, ela que vai dar a referência da tela inicial dos valores, né? Qual que foi, vou voltar aqui com vocês, qual foi o seu rendimento. Então o rendimento ele é baseado em cima da tarifa. Então, nós acessamos aqui a tarifa. Nessa instalação, por exemplo, ele está sem a tarifa. A gente pode dar uma olhada aqui como que adiciona. Então a data da tarifa é quando ela entrou em vigor aquela tarifa específica e até quando. Esse dado é importante, se você não colocar uma data que abranja, por exemplo, se você colocar do início desse mês até o final do mês, quando passar essa data final, ele vai parar de contar a tarifa. Então vai ficar um valor zero dali para frente. Então você pode, se você não sabe quando vai mudar a tarifa, normalmente a nossa realidade aqui no Brasil, você pode jogar esse valor para frente, né, 2099. Então o seu rendimento ele vai ser contemplado até aquela data, e se tiver, caso tenha uma alteração na tarifa,
você volta essa data e adiciona uma nova tarifa. Então, vamos supor que você tem uma tarifa de 50 centavos, você insere aqui 50 centavos e coloca a data. E foi alterada para 60 centavos em outubro. Então, em outubro, você vai criar uma nova tarifa. Então, você pode adicionar aqui diversas tarifas. E cada vez que muda a tarifa, a data inicial é a final da anterior. E aí você cria suas tarifas que vão ser indicadas ao seu sistema. Retificador alternado. Aqui é um inversor. O inversor é identificado pela placa de monitoramento, puxa essa informação e insere aqui. Nós vemos nesse caso que tinha um inversor anterior com essa numeração, 11, e foi colocado um novo 1. Então esse inversor não está mais ativo. Esse inversor já não está mais na instalação. Talvez ele só alterou o número na rede do inversor, ficou como 1, então essa aqui é desconsiderada. E você pode desativar essa visualização aqui nessa aba de ativo. Ele não sai da lista, mas ele está desativado, então ele não vai interferir em nenhum dado da sua instalação. Então aqui você tem quem é o inversor, o nome, o número dele na rede, então o inversor ele tem uma rede para você ligar vários inversores nessa rede, então cada inversor tem um número, nesse caso esse aqui é o número 1, o modelo dele, o ID, né, que é o nome da placa, e aqui a descrição de MPPT1 e MPPT2 em watt pico. Né? Nós recebemos bastante dúvidas referente a isso, então às vezes a indicação, se colocar como 3.6, acreditando que é quilowatts, pode sair errada a indicação na tela inicial. Então é em watt pico que você vai indicar, referente ao valor máximo ali da sua instalação. E a aba de atualização. Essa atualização, ela é basicamente a mesma atualização que a gente faz do firmware através do pendrive. Só que é um novo recurso que a Fronius fez para facilitar. Então, antes você poderia fazer, você teria que salvar o arquivo que estava na rede da Fronius para fazer a atualização do inversor, talvez para resolver alguma anomalia ou para aprimorar os recursos do inversor, melhorar a performance no local. Agora você pode fazer isso remotamente, clicando aqui. Então você vai avaliar quando tem disponível uma atualização. Nesse caso, o instalado está igual, disponível. Então, eles estão na última versão, está ok. Mas você, quando tem disponível, você pode fazer remotamente essa atualização. Aqui, mensagens de serviço. Então aqui, as mensagens de serviço, se você quer indicar essas condições, então aqui, clicar em editar. Então, enviar mensagem de serviço, se você quer enviar ou não para esses usuários que estão naquela aba de contatos, né, aquelas pessoas que você adicionou na sua lista previamente. Blackout, então se o inversor ficar desligado por um período, você quer informar isso, ou talvez naquela localidade é uma escola, não, eles desligam e ligam com frequência, então você não quer receber esse tipo de mensagem, você pode deixar desligado. E também se você tem um sensor, então você tem algumas funções, a gente tem um equipamento que chama Sensor Box, que você pode adicionar também na rede do inversor, e ele vai encaminhar dados para você de temperatura e radiação. Então, se você quer utilizar desses dados para criar um alarme, você pode também colocar aqui. Ok. E alterar proprietário. Então, nesse caso, o proprietário, quem cria a instalação, automaticamente se torna o proprietário, e você pode fazer essa transferência de propriedade. Então, você pode passar essa propriedade de volta para o cliente final, talvez depois de um período, ou conforme foi acordado. Mas é aqui que você vai fazer, e só o proprietário que pode fazer essa alteração. Então, apenas quando o proprietário aqui entrar nessa senha, ele vai conseguir colocar. Se eu tentar colocar aqui, ele vai dar um erro. E excluir a instalação. Caso você desista daquela instalação ou teve algum dado que você colocou errado, você quer iniciar novamente, ou foi feita uma alteração de endereço, alguma coisa, você quer começar do zero, você pode excluir a instalação através desse recurso. Então, nós navegamos aqui em todas as telas. Agora eu vou mostrar algumas funções, eu vou entrar na minha conta de usuário para mostrar algumas funções aqui de usuário. Então, sair da tela de demonstração, vou fazer o login com a minha conta. Você vai perceber que a visualização é basicamente a mesma, né? E você tem a opção aqui do lado direito de ver em lista,
ou de ver através de imagens. Então você tem essa possibilidade aqui. Depende da quantidade de instalações, fica um pouco mais fácil verificar em lista. Então aqui as instalações que a gente está avaliando, que a gente está acompanhando. Então basicamente a mesma coisa que a gente viu na outra. Aqui em cima você tem a opção registro do produto, e é aqui que você vai entrar para registrar o seu inversor. Conforme nós comentamos, não é preciso que tenha o monitoramento aqui na parte de baixo, ele não precisa estar online para você fazer o registro, você pode registrar mesmo um produto que não tem internet no local, então você entra aqui e registra. E aqui as funções do usuário. Então aqui é referente à sua conta, né? Então aqui você pode verificar, eu estou como usuário premium, fiz o registro. Caso você entre aqui e esteja, torne-se um usuário premium, você pode fazer esse registro também para avaliar como que funciona o usuário premium. Não tem custo por enquanto, está em testes e ainda em aprimoramento, então você pode, por um tempo indeterminado ainda, utilizar essa versão premium. Você pode adicionar uma instalação por aqui. Aqui algumas mensagens da própria plataforma de monitoramento vai te indicar se você quer fazer o logout, e aqui configurações do usuário. Então aqui a gente tem algumas configurações que a gente vai avaliar. Aqui, né, no perfil do usuário, são informações sobre o usuário, né? Então você tem algumas informações particulares suas. Você pode alterar a senha, também caso você deseje alterar, né? Você entra por aqui. Nome do usuário, então se você trocou de e-mail, por exemplo, você pode mudar, né, para outro e-mail mediante essa alteração nessa tela. Data e hora, qual o formato preferido de data e hora que você tem. E aqui também uma função interessante, que é para gerenciar as suas instalações em questão de visualização. Então, aqui para você fazer essa alteração, você pode clicar aqui em visível ou não. Então, no caso, todas essas estão aqui, estão visíveis, mas quando você começa a ter muitas instalações para avaliar, ou quando você já tem várias, você quer focar em alguma, você pode tirar ela aqui, a visualização, para que você tenha menos instalações na sua tela inicial. Elas vão continuar no seu direito de acesso, mas na tela inicial aqui, você vai ter menos instalações. Então aqui eu tirei algumas, vamos supor que eu queira tirar várias e ter apenas uma, duas que eu estou realmente avaliando naquele momento. Então é através daquela função. O Bruno aqui passou para mim um questionamento, que eu acho que é pertinente agora, a gente está falando aqui de atualização e das configurações. Quando você entra aqui na aba configurações, vou entrar aqui numa instalação, você tem fonte de dados, né, que é a placa de monitoramento, nesse caso aqui não tem, mas você tem atualização, né, se disponível você tem atualização, e quando essa atualização, você atualiza só a placa de monitoramento. Quando você está aqui em retificador alternado, você faz a mesma atualização, quando você tem disponível aqui o retificador alternado, a mesma atualização que você faria com o pendrive. Então, em retificador alternado é a atualização do inversor, em fonte de dados é a atualização da placa de monitoramento, tá? Só esclarecendo uma dúvida que a gente recebeu aqui via chat. Então, ok, nós navegamos aqui por todas as telas, os recursos que tem o inversor e essas telas são bem intuitivos, então, com a experiência, a maioria aqui acredito que já trabalha com inversor Fronius, já tem o hábito de monitorar as instalações, então é bem tranquilo, mas é legal a gente ver, talvez uma função ou outra que ainda não estava clara, é legal acompanhar aqui. Então essa foi uma visão geral da plataforma. Então, a vantagem para os instaladores dessa plataforma, ela é uma multiplataforma, então ela tem tanto integrado Solar Configurator, que você consegue verificar qual o inversor, quantidade de módulos indicados para aquele local, naquela temperatura, tem uma visão rápida disso. Então, dentro da plataforma você tem acesso a isso. Solar TV, que é uma função que você clica no Solar TV, é uma função também, ele vai abrir para você uma visualização diferente. Então, uma visualização que tem os dados gráficos passando na horizontal, você vai conseguir pôr isso num showroom, ou talvez no hotel, ou em algum local que passam pessoas, você quer uma visualização mais dinâmica, isso já está incluso na plataforma, é só clicar.
A gente não entrou nos detalhes aqui hoje porque o tempo é curto e nós precisamos dar uma visão geral, né, do que é a plataforma, mas vão ter outros treinamentos específicos de cada recurso para a gente ir mais a fundo. Aplicativos, Android, iOS, então você tem os aplicativos também além da plataforma para você acessar. Serviço proativo, então tanto análise, relatório, notificação de falha é um serviço proativo da plataforma, mesmo que você só se cadastrando, você vai receber essas informações via e-mail ou SMS. E mediante as configurações que foram feitas. Segurança da plataforma também, porque a Fronius ela é proprietária dos servidores, então não é uma empresa terceira que tem a propriedade do servidor. O servidor é da própria Fronius, e a Fronius tem feito muitas melhorias nos servidores nos últimos tempos, conforme a gente viu lá no começo, é uma plataforma que cresce muito e muito rápido, então a quantidade de usuários, instalações no dia a dia muda muito, tem crescido. E a Fronius tem feito uma ampliação para manter mais seguro e estável cada vez mais a plataforma. Custo-benefício, então, é gratuito, né, a versão Classic, e por enquanto a Premium para teste. Sem hardware adicional, então a placa de monitoramento é considerada padrão nos inversores Fronius. Extensão da garantia mediante a registro, então através da plataforma você também pode fazer esse registro do produto e ganhar aí mais alguns anos de garantia. Isso também você pode avaliar em outros documentos que a gente vai ter treinamentos, webinar mais para frente só sobre garantia. E agora, aqui dúvidas frequentes. Então a gente, só para, basicamente resumindo o que a gente já falou, porque a gente navegou por todas as telas, mas uma das perguntas que a gente recebe bastante aqui na parte de suporte técnico referente aos direitos de acesso. Então, como eu dou acesso ao cliente final ou ao administrador daquela instalação? Então, é através da aba configurações direitos, conforme a gente vê aqui na tela, você adiciona. Então, aqui a gente pegou um exemplo de uma instalação que tem várias pessoas com direito de acesso. Então, você tem convidado, supervisor, e não tem limite ali de quantidade de pessoas. Você pode atribuir direitos, e assim que essa pessoa fizer o login, ela já tem acesso imediato a essa instalação. A dica 2 aqui é o ID da placa de monitoramento. Muita gente pergunta onde consegue visualizar essa informação. Então aqui a gente vê pela imagem, na tela do inversor, quando você vai em Setup, ativar ponto de acesso Wi-Fi, você pode ver aqui o ID da placa, embaixo a senha, né? Então se você for conectar nessa rede, você coloca a senha ali, que é o PW, né, de password, e o ID. E esse ID é o mesmo que você vai inserir para criar a sua instalação, e o mesmo ID que você vai verificar depois em fonte de dados. Então, é ele que linka quem é o inversor e quem você está vendo ali no monitoramento. ID não disponível. Nós recebemos também bastante e-mails referente a essa indicação. Então, quando indica que o ID não está disponível, é que ele já está sendo utilizado. Normalmente o que acontece, às vezes o próprio cliente criou uma instalação, né, com esse ID, ou o instalador criou uma instalação e o proprietário da instalação está tentando criar também. Então, quando isso acontece, é interessante verificar com os envolvidos se já foi criada uma instalação. Às vezes, já existe uma instalação, mas o usuário não conhece a questão de direito de acesso. Como atribuir um direito de acesso para outra pessoa? Então, ele tenta criar novamente a instalação, e não é possível. A placa de monitoramento só pode ser utilizada em uma instalação por vez. Então, se já foi criada, ele vai aparecer. Em raros casos, talvez a pessoa, na hora de colocar esse endereço, colocou errado e criou a instalação e depois não excluiu. Então, ela não tem essa placa, mas ela colocou errado. Então, pode indicar. Se isso acontecer, encaminhe um e-mail para a gente, com a foto do ID na tela do inversor, que fica mais fácil da gente confirmar que realmente é aquele ID, e nós verificamos internamente no sistema para você poder ter acesso. Mas isso acontece, também é uma coisa que a gente recebe bastante questionamento aqui. Instalação offline. Então, quando você se depara com a instalação offline, então na tela inicial você vê ali que está offline, basicamente porque não tem chegando dados. Então, a placa de monitoramento que está cadastrada nessa instalação não está encaminhando dados. Então, não tem nada a ser feito na plataforma. Tem que verificar na placa de monitoramento, normalmente no local, o que está acontecendo, por que ela não está encaminhando os dados. Então, por exemplo, quando você for para a instalação, então está offline, o que você tem que verificar? Você vai abrir o inversor, a parte inferior, e verificar ali nos LEDs indicativos. Então, ali no meio a gente vê a placa de monitoramento.
E aqui está a placa, e aqui do lado direito os LEDs. Esses LEDs vão orientar a gente o que está acontecendo com a placa no local. Então, SolarNet é referente à rede do inversor, hardware, referente à própria placa, se ela tiver com problema. Então, esses LEDs, se eles estiverem vermelhos, indica que tem alguma anomalia, que tem alguma parametrização a ser feita. E se tiver verde, ele está ok. Conexão com Wi-Fi, então essa conexão com o modem em si. E internet. Internet é a transferência de dados, se ele está conseguindo receber e enviar informações através da internet. Se algum desses LEDs estiver vermelho, provavelmente você vai ter essa indicação. Quando todos os LEDs estão verdes, está ok a comunicação. Então você vai verificar aqui os dados da sua instalação. Aqui, então, nesse caso específico, pode ser que a internet não está conectando, você pode tentar reiniciar o modem, você pode reiniciar a placa, e verificar a internet do local, o que está acontecendo, talvez é por isso que você não está conseguindo acessar. Tarifa, a gente comentou ali, né, na questão da tarifa também anteriormente, então é importante sempre observar a data que foi criada essa tarifa, a data inicial e final, então você está vendo que não bate o dado do valor acumulado com o valor, então você também você tem que verificar essa data inicial e final. A quantidade de inversores também, essa tarifa pode se aplicar a alguns inversores sim e outros inversores não. Então você pode selecionar inversor por inversor, conforme a gente vê aqui, qual você quer ter acesso e qual não a essa tarifa. Então fazer tarifas diferentes para inversores diferentes. Então você tem uma flexibilidade em questão da tarifa. É importante sempre observar a questão de data inicial e final também para não perder a tarifa. Porcentagem de utilização. A porcentagem de utilização, ela vai indicar para você referente ao valor nominal que você indicou aqui em retificador alternado. Então, por exemplo, o inversor é de 2.600 watts. Essa indicação aqui de porcentagem vai ser referente a qual produção atual corresponde a esse valor. Então, se aqui tiver diferente, ou você colocou sem querer em quilowatt pico na vez de watt pico, essa indicação vai ficar diferente aqui graficamente. Então é só um detalhe, mas é importante observar também se está correto na hora que você indica. Então, basicamente, isso foi todas as informações. A gente fez uma visão geral para tentar auxiliar, principalmente quem está começando agora na plataforma, não conhece os detalhes, para poder ter esse primeiro contato na interface. Mas a interface ela é bem intuitiva, então com a experiência, navegando nas funções, criando alguns relatórios, você vai se familiarizar e utilizar a plataforma. Tem muitos benefícios para o instalador, para o cliente final. É muito interessante, a questão da atualização remota também é um argumento fantástico, né, para o cliente poder resolver o problema dele, talvez remotamente, sem nem precisar visitar a instalação. É bem interessante. Então aqui tem os contatos, né, o nosso contato principal é o pv.service.brasil@frons.com. Então alguma dúvida, talvez pelo período aqui, o tempo é um pouco curto para a gente poder estar respondendo todas as perguntas, mas você pode encaminhar para o nosso e-mail sua dúvida, que também vai ser respondido. Tem o telefone aqui, o 3563-3800, um telefone central, que ali também pode distribuir a ligação, se for uma dúvida de vendas, se for uma dúvida técnica, falar com a gente pelos caminhos sempre. E a gente agradece a participação, esse foi o nosso primeiro webinar aqui no Brasil. É bem legal, a gente está com um programa de treinamentos bem interessante aí, que está começando a partir de agora, para conseguir detalhar melhor. Então nós dividimos em diversos treinamentos para vocês conseguirem acompanhar de forma e ir mais a fundo, né? Essa é uma visão geral, mas vão ter alguns treinamentos específicos para as funções. E aí a gente consegue talvez tirar algumas dúvidas que surgiram aí e ser mais específico. Agora a gente vai só cortar o áudio aqui e a gente vai continuar por alguns instantes, enquanto tem aí mais uns 5 minutos, respondendo perguntas via chat, tá? Obrigado aí, pessoal que acompanhou, obrigado pela quem participou. A gente aceita também feedback, se vocês puderem encaminhar, melhorias, sugestões de treinamento. Tá bom? Obrigado, uma boa semana para todos. Tchau, tchau.